Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada como que a gente constrói a página HTML propriamente dita, ok? As páginas HTML elas são arquivos de texto escritos na linguagem HTML e que vão ser lidos pelo nosso navegador. Então, basicamente, a gente pode escrever esse arquivo de texto com qualquer tipo de editor que a gente tiver à disposição. Então, eu posso escrever ele desde o bloco de notas até com um editor de código ou uma IDE propriamente dita. Então, eu posso usar o bloco de notas, que é um editor super simples, posso usar o Notepad++, posso usar o Sublime, que já é uma ferramenta mais utilizada para desenvolvimento de código, ou posso utilizar uma IDE como o Visual Studio Code ou o NetBeans, que são ferramentas de desenvolvimento de código mais sofisticadas, algumas utilizadas para outras linguagens mais específicas, como o Java, que o NetBeans é mais utilizado para o pessoal que desenvolve em Java. Mas também podemos utilizar para desenvolver código HTML ou desenvolvimento web de maneira geral. Okay? Então a gente vai dar uma olhada como que a gente constrói a nossa primeira página em HTML. Então aqui eu tenho uma página, eu tenho uma pasta, né, criada para a disciplina. Eu poderia criar esse arquivo de texto com o meu botão direito aqui e vir em novo, documento de texto e falar que eu quero criar um arquivo TXT e eu vou chamar ele de index. E ao invés de escrever ele em index.txt, eu chamar ele de index.html. Isso já seria o suficiente. Ele vai perguntar aqui, olha, se eu mudar a extensão do arquivo, esse arquivo vai se tornar inutilizável se eu alterar. Mas eu tenho outros arquivos que abrem HTML e o código que eu vou escrever ali dentro vai ser em linguagem HTML. Então, no final, ele vai ser um arquivo utilizável. Isso seria o suficiente para eu ter um arquivo aqui que o navegador entende, tá vendo? Ele já escreveu aqui, já colocou o ícone aqui que o navegador consegue abrir esse meu arquivo. Eu vou colocar para exibir ícones grandes para a gente ficar mais fácil de enxergar. Esse seria um método que eu poderia usar aqui para criar. E aí, se eu tentar abrir esse arquivo normalmente, ele vai abrir o navegador para mim vazio, porque eu não escrevi nada, ok? Então, se eu quisesse editar esse arquivo, eu teria que clicar com o botão direito e escolher um editor para eu utilizar. Então, aqui eu posso abrir com o Visual Code, ou com o Sublime, ou com o Notepad++. E esse arquivo está vazio, ele não vai ter nada ali dentro. Ou eu posso abrir com o bloco de notas. Ok? Então, abrindo com o bloco de notas, ele abriu para mim o arquivo index.html aqui. E no meu bloco de notas, a codificação padrão do meu bloco de notas, ele já é UTF-8. Então isso é uma coisa importante para a gente. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais aqui. Eu vou criar um outro arquivo index aqui, um outro arquivo HTML aqui, se a gente fosse criar ele direto no bloco de notas, sem ter feito essa criação com o botão direito aqui primeiro. Então salvando o arquivo, e aí eu vou mostrar como que eu deixo com o TF8 aqui no de vocês, se não tiver, porque isso vai ser importante para a gente para colocar acentos no nosso site, senão a gente vai ter um problema com os acentos. Aliás, eu vou mostrar aqui, vou provocar o erro para vocês verem qual que é o erro que dá. Vou abrir o meu bloco de notas, ele está aberto aqui. Vou abrir um novo documento, sem título aqui. E vou salvar como index.html. Deixa eu colocar na minha pasta correta ali.
esqueci de fazer uma alteração. Salvar como index.html. Aí eu preciso fazer uma alteração aqui. Em tipo de documentos, eu preciso salvar como todos os arquivos. Senão, ele vai salvar dessa maneira aqui, index.html.txt. Então eu preciso salvar como todos os arquivos aqui, para ele não adicionar por conta o .txt. E aqui na codificação, eu preciso colocar o TF8. Se eu colocar ANSI, que é normalmente o padrão que o bloco de notas deixa para gente, e salvar, index.html, todos os arquivos. Index.html, faltando ponto ali. Aí criou o arquivo aqui para mim. Vou mostrar a estrutura básica do HTML que a gente precisa colocar na página. A gente vai colocar sinal de menor, essa boquinha aqui, exclamação, doctype, que vai indicar para a gente qual é a versão da linguagem HTML que a gente vai utilizar. HTML em letras minúsculas, sinal de maior. Aí eu vou colocar a tag que vai marcar o espaço do meu código HTML, da minha linguagem HTML de fato, que é marcada pela tag HTML. Como eu vou criar um espaço de código HTML, eu preciso determinar aonde essa linguagem começa e aonde ela termina. Então, eu vou colocar outra tag HTML também, só que com uma barra indicando que ela é o final desse espaço. Então, todas as tags que a gente estiver formatando algo que vai estar entre o começo e o fim, algo que tem um intervalo, a gente utiliza uma tag de início e uma tag marcando o final, que adicionando a barra no começo do nome da tag. Então essa aqui vai ser o espaço HTML que a gente vai colocar todas as nossas outras tags. Aí eu vou ter a tag da minha cabeça da minha página, onde eu vou colocar todas as informações que vão ser lidas pelo navegador. Então o head da minha página são informações que não vão ser exibidas na tela, elas vão ser lidas pelo navegador para ele poder configurar a página e entender como que ele tem que se comportar. Por exemplo, quando a gente abre uma página aqui, ele tem esse título aqui em cima. Esse título que aparece aqui em cima, a gente coloca ele aqui dentro do head, utilizando a tag title. E aqui a gente vai falar, colocar o título que a gente quiser. Então, vou colocar aqui minha página /title. Então, aqui é o início do meu título e aqui é o final do meu título. Esse aqui é o conteúdo da tag title. Então, esse intervalo aqui é o conteúdo dessa tag. Ok? Vou fazer uma tag para o corpo da minha página. É o body. O corpo da página vai conter tudo o que vai ser exibido na tela. E no body eu posso exibir conteúdos. Então eu vou colocar aqui uma tag para o cabeçalho, exibir uma mensagem de cabeçalho para a minha página. Os cabeçalhos a gente pode fazer utilizando um conjunto de tags H, que ele
vai ser o H de nível 1 até o nível 6. A gente pode utilizar para fazer subtítulos. Então a gente utiliza o H1, o H2 vai ser um pouco menor, o H3 um pouco menor, o H4 um pouco menor, o H5 um pouquinho menor, 3, 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou salvar esse conteúdo porque aqui a gente já tem conteúdo suficiente para a gente visualizar a nossa página sendo executado. E veja que a gente tem os acentos, então a gente vai visualizar aquele erro que eu falei com relação ao acento. Vou executar a minha página aqui. Não deu erro. Ele não deu o erro aqui. Ok, não deu erro, mas tudo bem. Então aqui a gente consegue ver então o título da nossa página aqui, minha página, e os vários cabeçalhos que a gente colocou. Então o cabeçalho de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então cada H1 ele vai ser um pouco menor que o anterior. Se eu for escrever um parágrafo, vou deixar aqui um parágrafo. E a gente escreve o parágrafo utilizando a tag P. E se eu for colocar aqui no meu parágrafo um conteúdo, olá, esta é minha primeira página. Vou dar um Enter aqui. Seja muito bem-vindo. E eu salvar esse conteúdo, ao recarregar essa página, o meu navegador vai atualizar o conteúdo do arquivo e vai renderizar as alterações. Olá, essa é minha primeira página, eu esqueci o A aqui, seja muito bem-vindo. Vejam vocês que eu coloquei o conteúdo em 2 linhas, mas ele escreveu tudo em uma linha só, porque o HTML ele não entende a quebra de linhas. Por que ele está entendendo a quebra de linha entre a minha página e o parágrafo aqui? Porque elas estão em tags diferentes. Como eu tenho H1 ali e eu tenho um parágrafo, ele está entendendo que esses conteúdos pertencem a blocos de conteúdo diferente. Mas essas 2 linhas que pertencem ao mesmo bloco, ele não consegue entender aonde é a separação entre uma linha e outra. Não é porque eu tenho enters ou porque eu tenho muitos espaços aqui, eu posso colocar vários espaços aqui dentro do meu texto, ok? Não é porque eu tenho vários espaços aqui e eu salvo esse arquivo que na minha representação do HTML ele vai fazer essa representação. Ele não vai colocar vários espaços seguidos, ele ignora essa repetição de sinais e ele ignora os enters que a gente dá no teclado. Então a gente tem que informar para o navegador que a gente quer fazer quebras de linha. Essa quebra de linha que a gente informa, a gente passa a tag BR. Então, se eu quiser quebrar uma linha, eu utilizo a tag BR e perceba que essa tag ela é diferente dessas tags que tem
intervalos, porque aqui eu estou falando que meu parágrafo começa nesse ponto e termina nesse ponto. A minha tag BR, ela marca um evento, ela marca um episódio. Então, no momento que eu coloco BR, eu faço a quebra da minha linha. Então, ela não tem uma tag de fechamento, porque ela ocorre em si só. Ok? Então, coloco o BR aqui. Se eu estivesse escrevendo em XHTML, eu poderia escrever isso dessa maneira aqui. BR barra também funciona. E ele entende que essa tag ela é uma tag vazia, uma tag que ela não tem conteúdo dentro dela, ela não tem uma outra tag de fechamento, ela abre e fecha em si mesma. E agora eu tenho uma quebra de linha. Olá, esta é a minha primeira página, seja muito bem-vindo. Só para fechar essa nossa introdução, aqui a gente não está tendo problema com a codificação do arquivo, porque o navegador está tentando inferir qual é o formato que esse arquivo está escrito e está preenchendo para a gente com os acentos de maneira correta. De maneira geral, nós utilizamos uma tag para informar qual é a codificação de caracteres, os tipos de caracteres que nós estamos passando na nossa página. Então nós utilizamos a tag meta no nosso head, que ela serve para passar informações sobre a nossa página para o navegador. É na tag meta que a gente vai passar as informações sobre a nossa página para o navegador. A gente pode utilizar a meta com o atributo char7 igual UTF-8 para falar que nós queremos utilizar a codificação UTF-8 especificamente para escrever a nossa página. Por que nós utilizamos a codificação UTF-8? Porque utilizando o UTF-8 a gente consegue representar a maior parte dos caracteres das linguagens ocidentais e orientais. Então a gente consegue uma boa representatividade, consegue representar uma boa quantidade de caracteres, inclusive emojis e outros símbolos na nossa página. Então a gente tem uma variedade muito boa ali de cobertura. Então a gente costuma informar o UTF-8. Inclusive, por padrão, o HTML5 já utiliza o UTF-8 como char7 padrão. Então, aqui eu estou informando, obrigatoriamente eu estou utilizando o UTF-8. E um outro atributo que eu posso passar aqui para a minha página é qual a linguagem que eu estou escrevendo a minha página. Então eu informo um atributo lang no meu HTML e a linguagem PTBR. Assim o meu navegador vai saber também que o conteúdo que é da minha página está escrito em português. E aí, se o meu navegador for o navegador que estiver configurado para inglês, ele pode oferecer recurso para tradução. Então ele sabe qual é a linguagem que a minha página está sendo escrita, qual é o idioma que a minha página está sendo escrita. Fazendo isso agora, a gente vai ter um erro quando a gente carregar aqui. Então todos os acentos agora estão dando erro. Por quê? Porque agora eu informei que a codificação é o UTF-8, mas a codificação de fato do meu arquivo é ANSI. Então nesse caso aqui, onde eu já informei que é o UTF-8, eu preciso salvar o arquivo também como UTF-8. Então eu venho aqui em salvar como ANSI, aqui na codificação eu altero para UTF-8 e vou salvar o arquivo e vou substituir o existente. Agora que eu modifiquei a codificação para UTF-8 aqui embaixo, recarregando o conteúdo, está tudo certo. Perfeito? Então essa é a nossa estrutura básica de uma página HTML. Se eu fechar aqui o meu arquivo, fechei a minha página
e eu quiser exibir o conteúdo da minha página de novo, formatado, eu posso simplesmente dar 2 cliques no meu arquivo index.html e eu vou abrir ele no navegador. Se eu quiser abrir ele para edição, eu posso clicar em abrir com, abrir com, e escolher o programa que eu quero abrir, o programa editor de texto ou de código que eu quero abrir. Se eu abrir com o editor de texto, como é o caso do bloco de notas, ele vai abrir padrão, sem nenhum tipo de recurso de auxílio. Se eu abro com um editor de código, como é o caso do Sublime, ele vai utilizar os recursos da ferramenta para, por exemplo, colorir quais são as tags que eu estou utilizando. Então ele facilita a leitura do meu código. Ok? Então essa é a estrutura básica de uma página HTML, pessoal. O mais básico é isso aqui e um básico com conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo.